Fala galera, estamos aqui na pizzaria. Ó. Esse aqui é o quarto de crianças, né? É o quartinho, a área de crianças. Os clientes que vêm aqui para a pizzaria deixam os seus filhos aqui nessa área. Como eu estou com meu filho, então geralmente eu sempre venho aqui para essa área, sento aqui na mesa e almoço, janto, enfim. Somos clientes antigos aqui e vimos aqui com muita frequência. Bom, prometi continuar o vídeo, né? Prometi continuar o vídeo aí sobre a nossa série aqui BBD da mobilização. E o tema de hoje é o que eu acho da mobilização parcial na Rússia. Bem, gente, é aquela história, né? Quando você não está entre os incluídos, né? Você não sente tanto. Agora, quando a coisa pega, né? Para quem vai ter que ir para lá, realmente é chato, né? Não vou negar, realmente é chato. O meu filho mais velho tem 24 anos. Ele não serviu. Ele foi dispensado do serviço militar, recebeu carteirinha militar, mas não serviu. Foi dispensado. Como ele já tem 24 anos, por enquanto ele ainda não vai nessa leva. E espero que não tenha a próxima leva, na realidade. É difícil, né? Você responder essa pergunta. Mauro, você é contra ou a favor? O que você acha disso? Eu acho que o Putin está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu dever, está defendendo os interesses dos russos. Quais são os interesses que o Putin está defendendo? Muita gente vai dizer assim, o interesse dele é interesse imperialista, né? Dominar territórios, aumentar o território da Rússia. Quando não é bem assim, meus caros, não é bem assim. São 8 anos de genocídio. 8 anos de genocídio. Onde o Ocidente, incluindo você, não fala nada, não faz nenhuma crítica ao governo ucraniano, não percebe ou não reconhece ou não quer reconhecer a ligação do governo com neofascistas. Muita gente aí durante muito tempo disse pra mim que na Ucrânia essa história de neofascista é blá blá blá. Não é verdade, que é tudo invenção. Mas isto é justamente a propaganda ocidental que diz isso. A propaganda anti-Rússia, a propaganda russofóbica. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu não deveria dizer nos meus vídeos, mas eu tenho, por exemplo, disponível para vocês uma informação de exemplo do que acontece com os militares russos que foram para a Ucrânia
que foram tornados prisioneiros de guerra e que voltaram para a Rússia, né, após uma troca de prisioneiros de guerra, inclusive uma troca recente. Não deveria dizer isso, mas vou dizer. Não é uma coisa que geralmente se publica, né, na imprensa, mas a maioria, segundo relatos de uma cidadã russa, que é a cabeleireira da minha esposa, segundo relatos dessa cabeleireira, ela tem parentes que voltaram de lá. E ela tem muitos conhecidos, muitos amigos desses parentes que também voltaram de lá. Ela diz que a maioria desses prisioneiros de guerra russos que voltaram de lá, voltaram castrados. Além dos hematomas, dos ossos quebrados, e etc. Os militares ucranianos não têm o mesmo tratamento com seus prisioneiros de guerra que os militares russos. Os prisioneiros de guerra ucranianos, são tratados pelos russos de acordo com todas as convenções e acordos internacionais, acordos de direitos humanos, acordos sobre crimes de guerra, e etc. A Rússia segue à risca. Aliás, a Rússia faz até melhor. Ela oferece condições normais, condições humanas a esses militares. E muitos desses militares ucranianos que foram presos, né, foram apreendidos como prisioneiros de guerra na Rússia, deram entrevistas aqui à nossa TV, dizendo que eles próprios ficaram muito surpresos com a forma como foram tratados, com respeito, dignidade, coisas que eles nunca imaginaram que poderia acontecer. Enquanto que os militares russos que estão que estão e que poderão ainda ser presos como prisioneiros de guerra, são tratados da mesma forma que a Gestapo tratava os seus prisioneiros, os judeus, né, principalmente, nos campos de concentração nazistas. A maioria desses militares ucranianos é cheio de tatuagens com a suástica, com os dizeres dos campos de concentração nazistas. E você vai querer dizer agora, depois disso, dizer que isso é papo furado? Que não há nazistas na Ucrânia? Olha, então vai procurar outra fonte. Se você acha isso, vai procurar outra fonte. Esse canal aqui não vai te fazer diferença. Isso é o meu testemunho, né? É o testemunho de uma pessoa que está de fora, uma pessoa neutra. Neutra no sentido... Спокойно нет, пока мы
Спокойно будем доедать, а потом я... Спасибо. A garçonete chegou aqui perguntando se eu quero mais alguma coisa. Olha só o que eu estou comendo aqui, gente. Olha só, um arrozinho, uma macarronada. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Bom, um pouquinho, não é muita coisa, não é lá essas coisas, mas é um pouquinho aqui, pelo menos pra gente disfarçar aqui o estômago, né? Então, gente, é isso. Se alguém me perguntar, eu sou contra ou a favor, olha, eu sou a favor do extermínio por completo de qualquer fascista, seja ele da Ucrânia, seja ele da Alemanha, seja ele de qualquer lugar no mundo, seja ele do Brasil. Para mim, fascista realmente não merece viver. Não merece viver. Não merece ter esse privilégio. Não é digno de ter o privilégio de se considerar, né, uma pessoa humana. O Putin na Ucrânia está fazendo o seu papel. Aliás, ele está fazendo uma coisa que há muito tempo não só os cidadãos de Donbass queriam, não só a República de Lugansk, nem a República de Donetsk. E a gente vê agora que além de Lugansk e Donetsk, né, ainda tinha regiões ali que também queriam fazer parte da Rússia, apoiar a Rússia, Zaporozhye e outras regiões ali. E o Putin está fazendo o que deve. Para vocês terem uma ideia, né? Eu com 59 anos, se eu não tivesse filhos, né? Se com filhos, tendo filhos, eu próprio me disponibilizaria a ir até a Ucrânia, pegar uma arma e tentar defender a minha família, os meus filhos. Porque na verdade, gente, isso que está começando na Ucrânia pode chegar até aqui. E para que não chegue até aqui, o único jeito é ir lá. Ir até lá defender os meus filhos, a minha família e agora o meu segundo país. Não gosto de guerra, não sou a favor de violência. Culpa. Agora, o que está acontecendo hoje na Ucrânia é uma pouca vergonha. Por culpa dessa, como eu falei no outro vídeo aí, por culpa dessa gangue de líderes políticos ocidentais, americanos, ingleses, né, alemães. Eles próprios estão comendo pão que eles amassaram. Estão sem gás, vão ficar com frio, não sei como vão viver nesse inverno sem a calefação. A coisa lá tá preta. Eu tô doido que essa guerra acabe. Só que ela só vai ter sentido, né,
Essa guerra só terá sentido se acabar com o neofascismo. Se a guerra acabar e o neofascismo continuar, isso não vai ter sentido. Não há sentido. E outra coisa é a questão dos líderes ocidentais que estão apoiando a Ucrânia, mandando armas, invertendo completamente a situação, a história, contando um monte de mentiras, fake news. Enfim, esse conglomerado de produtores de fake news. Quer dizer, a mídia ocidental é um instrumento do Ocidente, é um instrumento para fazer a cabeça do auditório, né? Fazer a cabeça de vocês. No momento em que eles tiverem o apoio de vocês, eles podem fazer então o que eles quiserem. E eles agora estão fazendo o que eles querem, porque eles têm o apoio de vocês. Pelo menos o apoio silencioso. Ninguém reclama, ninguém critica, ninguém faz manifestação no Ocidente contra a guerra. Eu não estou vendo até agora nenhuma manifestação no Ocidente contra a guerra. Aliás, eu vi sim manifestações na Tchecoslováquia, parece que tem na França, parece que tem na Alemanha, enfim, mas muito pouco em relação ao que deveria ser. Faço votos que essas manifestações aumentem, não só na Europa, mas também no próprio Estados Unidos e quem sabe em mais outros lugares. Porque da mesma forma que quando o George Bush Malat, né, o George Bush Jr. Entrou no Iraque, né, acabou lá com o Iraque, e houveram manifestações por todo mundo contra a guerra. Eu não estou vendo isso agora. Cadê as manifestações aí do mundo contra a guerra? Aliás, contra a guerra da OTAN. Eu não estou vendo. Estou vendo contra a guerra do Putin. Quer dizer, é um paradoxo, né? O mundo fez manifestação contra a guerra do Bush, contra a guerra da OTAN, mas não faz manifestação contra a guerra velada, né? A guerra não anunciada velada da OTAN, do Otanistão, usando a Ucrânia como um território proxy, uma guerra proxy, fazendo uma guerra proxy, porque a guerra ali, como todos nós sabemos, não é entre Rússia e Ucrânia, mas sim entre Rússia e Otanistão. É assim que eu entendo aquela guerra. Se é para falar guerra, chamar de guerra, então a guerra é entre Rússia e Otanistão. Agora, querendo falar de guerra entre Rússia e Ucrânia, se é para falar de guerra entre Rússia e Ucrânia, então não é guerra, aquilo ali é uma operação militar russa. E o Putin falou corretamente, isso é uma operação militar, não é guerra. A Rússia não está em guerra com a Ucrânia. A Rússia, metade ali da Ucrânia, ou quase a metade, Donbás, toda a região de Donbás é pró-Rússia, é a favor dos russos. E a Rússia não tem o menor desejo de matar pessoas. A intenção ali é completamente outra. Bom, meus caros, o que eu acho dessa guerra? O que eu acho dessa operação? Se eu for para falar de guerra, a guerra, ao meu entender, é entre Rússia e Otanistão. O que eu acho disso? Uma coisa horrorosa, horrível. Eu acho que o Otanistão está jogando suas últimas cartadas. Eu não acho que a Rússia vá ter o insucesso na Ucrânia, não.
Eu acho que pelo menos metade ali da Ucrânia, Donbass e imediações, ali já está ganho. Né? Aquela questão ali está ganha já há muito tempo. Há 8 anos que já está ganha. São 8 anos que aquela região ali está esperando, né? Esperou pela decisão do Putin. E a decisão só veio agora, com 8 anos de atraso. Tudo começou em 2014, no que tange a Ucrânia, né? No que tange a Ucrânia, tudo que começou de errado ali foi em 2014. Galera, a coisa tá mudando de figura a cada dia. Vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. E eu do meu lado aqui, da minha parte, o que eu puder fazer para dar o meu apoio à operação, eu vou dar, continuo dando e vou continuar a dar o meu apoio à operação. Se isso continuar escalando e de repente meu filho for convocado, eu vou fazer o máximo para olhar para isso com sangue frio, porque eu não posso ser tão hipócrita de defender os russos na Ucrânia e querer criticar os russos por causa do meu filho. Não pretendo criticar os russos. Se precisar, eu mesmo vou para lá, para a Ucrânia. Se a coisa escalar até o momento em que não houver mais ninguém para ir daqui para lá, então eu vou. Por que não? Por que não? Porque se eu não for, se de repente, né, a coisa chegar até a mim, se eu não for, como é que eu vou viver depois disso? Como eu vou viver depois disso? Nem moralmente, nem fisicamente. Porque quando a coisa chegar até a mim dessa forma, é só se a coisa escalar para uma guerra nuclear. Se a coisa chegar nesse nível de guerra nuclear, aí eu vou me colocar à disposição. E já estou me colocando aqui à disposição. Por favor. É isso, galera. Essa é a minha posição com relação à operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Valeu? Bom, vou terminar aqui o meu almoço, minha janta. E vou continuar aí acompanhando as notícias. Abraço para vocês aí, tudo de bom e até o próximo vídeo. Vlog do BD.